Glória a Deus, salve cada irmão, cada irmã, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos. Mais uma vez, meditando na palavra do nosso Senhor, né? Estamos no Salmo 107, no versículo 10 e 11. Quero deixar uma reflexão nesse texto. Eu vou ler só o 11, né? Salmo 107, 11. Por se haverem rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, amém? O último texto nós falamos sobre a prudência, né? Usamos um pardal de trânsito, né? Para exemplar um motorista, para os motoristas, um exemplo no trânsito, né? Para nós entender a vida espiritual. Usemos um pardal, né? Que o pardal ele é colocado por causa da rebeldia dos motoristas, porque ele sabe aonde tem que passar devagar e aonde tem que passar correndo. Então, por não obedecerem, foi-se inventado um tal do pardal ou radar, né? Para ali nós diminuir os pés, tirar o pé do acelerador, para evitar acidente, evitar mortes, amém? Assim a palavra de Deus. Ali se fala que se rebelaram, rebeldia, né? Por causa da rebeldia foi colocado um pardal. Então nós temos que ser prudentes, né? O que mais mata no trânsito hoje não é os carros velozes, não é os caminhão pesado, né? O que mais mata é a imprudência. Não é o defeito nos veículos, não, é a imprudência. Né? 1 Samuel capítulo 18, versículo 5 diz assim: onde quer que Saul enviava, Davi conduzia com prudência. E Saul pôs sobre a gente de guerra. Ele era bem quisto, e todo o povo, até os próprios servos de Saul. Amém? Então eu falei que ia usar alguns personagens, alguns pontos, por que nós caímos, né? Saul era um homem de Deus, né? Estou olhando esse mesmo texto aqui em 1 Samuel 13, 22, diz que Saul tinha espada, né? Nós falamos sobre isso no Obreiro Aprovado, só que Saul não sabia manejar. Ele tinha a palavra, não sabia manejar. Então, um dos exemplos de reis, de prudente, é Davi e imprudente é Saul. Então, Davi obtinha as vitórias, amém? E isso gerou no que? Em Saul? Vamos ver o texto. Eu li o versículo 5, eu vou ler o versículo 7 de 1 Samuel. As mulheres dançando cantavam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe agradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como os outros dias. Saul trazia na mão a lança e atirou, dizendo para si mesmo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou das duas vezes. Amém? Veja o que acontece, né? Um sintoma, né? Lá nós falamos que a rebeldia contra a palavra dá espaço para o inimigo se alojar em nossa vida, não é verdade? Davi era usado por Deus aqui, né? E o que isso trouxe a Saul? Uma inveja, um ciúme, né? E o que aconteceu na sequência? Porque Saul se tornou contra a palavra. Isso é imprudência. Andar contra a palavra de Deus é imprudência. É como andar no trânsito. Onde é 80, nós andar a 100. Num pardal, se cruzar 60, se você cruzar 80, você vai ser multado. E isso vai gerar ponto na tua habilitação. E um dia que outro vai que você vai perder a habilitação. Assim, muitos crentes têm perdido a habilitação. Saul era um rei que tinha perdido a sua habilitação. Por isso foi-lhe posto outro no lugar dele. Assim acontece numa empresa. Se o motorista perde a carteira, o patrão vai ter que pôr outro no lugar dele. Não é assim? O caminhão vai ter que trabalhar. O que traz eu a perder a minha habilitação? É imprudência. O que traz a perder a minha habilitação espiritual? A imprudência espiritual. Se rebelar, rebeldia contra a palavra. Então Saul se indignou muito com aquela atitude, porque isso acontece. Tu prega, Deus te usa na pregação, fulano fica com ciúme. Deus usa um irmão no louvor, uma irmã no louvor, o que está lá fica com ciúme. Nós temos que glorificar a Deus quando Deus usa um irmão. Né? Então aqui, o nosso amigo Saul, ele se indignou, ficou com ciúme, com inveja. Para mim deram só 1000, para Davi deram 10 milhares. Né? Então Deus permitiu que um espírito da parte de Deus começasse a atormentar Saul. A consequência da imprudência. Davi se conduzia com prudência, Saul se conduziu imprudentemente, então o espírito começou a atormentá-lo. Lá no Salmo 107 fala da angústia, da aflição, da tribulação. Amém? Porque nós não somos prudentes na vida espiritual. Cada pontinho, cada vírgula, cada versículo da palavra de Deus, nós temos que examinar e ver se nós não estamos tropeçando ali. Senão nós vamos dar lugar para um espírito maligno nos atormentar. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra. Não tem inveja.
Glorifique quando Deus usar um irmão na pregação, no louvor, no que for. Glorifique a Deus. A honra e a glória toda pertence a Cristo, não a homens. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra de Deus. Paz.